noite, meus amados irmãos, na graça e paz. Eu louvo ao nosso Deus porque este isolamento, apesar de nos manter em casa, no isolamento social, ele não pode deter a palavra de Deus. Ele não pode evitar que nós propaguemos o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu agradeço a Deus pela sua vida. Você que é de Coribe, você que é de outras cidades do entorno, você que é de outros estados até, você que está aí na fazenda ouvindo este momento aqui de reflexão, o nosso muito obrigado pela sintonia e louvado seja Deus pela sua vida e toda a sua família. Um abraço para cada família da Igreja Presbiteriana aqui da nossa cidade, a cada um de vocês, tá? Um forte abraço, vontade de reunir, mas por enquanto vamos comunicar virtualmente. Meus amados irmãos, eu quero iniciar hoje uma série de exposição bíblica falando sobre as 7 palavras da cruz. Quando nós lemos os evangelhos, na parte que fala da crucificação de Jesus, da paixão de Cristo de forma geral, nós identificamos 7 palavras que Jesus Cristo proferiu. Palavras essas em momentos intensos, de intensa dor e sofrimento. E tem muito a ver com o que temos vivenciado. Com certeza essas palavras norteará a nossa vida, nos trará esperança em meio ao sofrimento. Eu quero compartilhar com vocês hoje, falando sobre a primeira palavra na cruz. E por primeira palavra, eu quero dizer um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas. Abra aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós leremos apenas o verso 34. Esta foi a primeira palavra na cruz. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, apenas a parte A, quando diz: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, esta palavra, ela aparece somente no Evangelho de Lucas, a primeira palavra. Ela é exclusiva deste evangelista. No decorrer do relato, nós temos a seguinte descrição. A descrição que era uma manhã sombria, uma manhã muito triste, quando Jesus, depois de ter ficado toda a noite preso, sendo zombado pelos soldados, ele então sai daquele local e é conduzido para a cruz. Nós vemos então nos relatos que Jesus é condenado à morte pelos principais sacerdotes, pelas autoridades e também pelo povo. Aquelas pessoas estavam decididas a levar a cabo a vida de Jesus, estavam decididas a tirar a vida de Jesus. Então, de acordo com esse relato, as pessoas conduzem Jesus a um lugar chamado Gólgota, que no hebraico, Gólgota. No grego é a palavra Calvário, por isso que nós falamos cruz do Calvário. E a palavra Calvário significa lugar de caveira. Então, naquela manhã sombria e triste, Jesus é conduzido para a cruz do Calvário. E ao chegar no lugar chamado caveira, as pessoas o crucificou ali, pregando as suas mãos no madeiro e também os seus pés. De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, verso 25,
Jesus foi crucificado por volta da hora terceira, que na contagem é por volta das 9 horas da manhã. É o horário aproximado quando Jesus foi crucificado pelos principais sacerdotes, pelas autoridades e pelo povo. Então Jesus estava ali já crucificado depois das 9 horas da manhã. Ele, depois de ter sofrido tantas afrontas, de ter sofrido tantas coisas, ali estava Jesus. Um Jesus que foi levado como cordeiro mudo para o matadouro. De repente, Jesus então profere uma palavra. Que palavra é esta? Jesus profere uma palavra pedindo piedade. Jesus pedia então ao Pai para descontar nos seus opressores, para punir os seus opressores, os seus inimigos? Não. Jesus ora pelos seus inimigos. Diz a Bíblia aqui que, contudo, ou seja, apesar de todas as atrocidades realizadas contra Jesus, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava com as mãos pregadas no madeiro e também os pés. Jesus não poderia estender as suas bondosas mãos para curar. Ele não poderia usar os seus pés para caminhar e pregar a palavra em outros lugares. Mas uma coisa Jesus podia fazer: ele podia orar. Muitas vezes nós não temos muito o que fazer, mas é neste momento que precisamos clamar a intervenção divina. É neste momento que precisamos orar ao Deus Pai. Jesus Cristo, em uma intensa dor, ele orou pelos seus inimigos. E a pergunta que vem neste momento é: por que Jesus orou pelos seus inimigos? Nós encontramos nesta reflexão uma prática daquilo que Jesus havia ensinado em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, quando ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, Jesus, porém vos digo, amai os teus inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então aqui em Lucas capítulo de número 23, verso 34, Jesus está cumprindo aquilo que ele mesmo havia ensinado. É uma explicação prática daquilo que ele havia dado para os seus discípulos. Jesus ora pelos seus inimigos. Jesus não esquivou momento algum do sofrimento. Diz a Bíblia nos demais evangelhos que as pessoas levaram para ele vinho e também mirra ou fel, uma mistura amarga, dizendo os historiadores que aquela mistura entregue a Jesus era para amenizar a sensibilidade dos seus sentidos, é para amortecer o seu sofrimento. No entanto, Jesus não toma aquela mistura. Isso porque Jesus já havia dito em Mateus capítulo 26, por ocasião da Páscoa, da última Páscoa, que ele nunca mais comeria ou beberia do fruto da videira até o dia em que haveria de beber novo com os seus discípulos no reino do Pai. Além disso, dessa palavra de Jesus, dessa sua determinação, ele também não tomou aquela mistura porque estava obedecendo ao seu Pai. Ele não queria tirar uma pequena dor de todo o sofrimento imposto pelo Pai a ele, estando ele em meu e em seu lugar. Por que Jesus sofreu tanto? E por que em meio ao sofrimento, Jesus ainda usou suas últimas palavras para orar pelos seus inimigos? Primeiro, e é a primeira lição que nós aprendemos, respondendo à pergunta:
Para que Jesus orou pelos seus inimigos? Primeiro, ele orou pelos seus inimigos para demonstrar a sua compaixão sacrificial. Para demonstrar a sua compaixão sacrificial. Observe que no texto ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus está se colocando no lugar dos seus inimigos para interceder por eles. Jesus está se compadecendo por aqueles que estavam ignorantes quanto àquilo que ele era e aquilo para o qual ele veio ao mundo para realizar. Então, Jesus demonstrou a sua compaixão sacrificial orando pelos seus opressores. Eu faço menção aqui a um texto do Antigo Testamento baseado em Levítico capítulo 5, versos 17 a 19, quando Deus, o Pai, enviou uma ordem para Moisés, a fim de Moisés instruir o povo para quando alguém pecar por ignorância, mesmo que essa pessoa transgredisse uma lei divina sem saber que era um pecado, essa pessoa deveria então pegar um carneiro dentre o seu rebanho, levar para o sacerdote, a fim de que o sacerdote oferecesse então aquele animal em lugar da pessoa, para que a pessoa recebesse o perdão do pecado por ignorância. Jesus aqui está se apresentando como o sacerdote, o grande sumo sacerdote, que uma vez por todas entregou não um novilho, não um carneiro, uma ovelha, mas ele sendo o cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele entregou a sua própria vida para propiciar, ou seja, para fazer com que o Pai se tornasse propício, entregando assim o perdão para as pessoas que cometiam o pecado por ignorância. Então Jesus demonstrou a sua compaixão sacrificial, entregando ele mesmo o seu corpo, a sua vida, a fim de que eu e você pudéssemos ser perdoados, mesmo quando a gente peca por ignorância, mesmo quando a gente peca com isso. Nós muitas vezes temos cometido pecado sem nos dar conta que aquilo é pecado. E é por isso que o salmista diz no Salmo de número 19, verso 12, a quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, o salmista está reconhecendo que ele tinha pecados ocultos, pecados desconhecidos por ele, e ele pede perdão. De igual forma, nós precisamos nos aproximar de Jesus, pedir para que ele, através do seu sofrimento na cruz, nos perdoe dos nossos pecados, que ele seja propício a nós quando pecamos. E daí eu faço uma pergunta para você: como tem sido a sua vida de confissão de pecados? Em seus momentos de oração, você tem confessado pecados a Deus? Os seus pecados, dando nome a cada um deles e talvez pedindo mais ainda: Deus, perdoe os meus pecados, que eu nem sei se eu pequei, nem tenho consciência. Deus quer que eu e você reconheçamos isso nesta noite. Além disso, e com base nesse primeiro aprendizado sobre a compaixão sacrificial de Jesus, eu te pergunto: como está o seu grau de tolerância quanto aos pecados das pessoas? Como está o seu grau de tolerância quanto aos seus próprios inimigos? Você tem orado por eles? Você tem clamado pela conversão das pessoas que te maltratam, que fazem mal para você e sua família? Jesus nos ensina isso nesta noite. Ele, no seu ato sacrificial, ele pagou o mal com o bem. E é isso que Deus espera de você e de mim nesses dias difíceis.
Deus espera que nós demonstremos uma compaixão sacrificial, não apenas àquelas pessoas que nos fazem o bem, mas também àquelas que nos fazem o mal. Uma coisa nós podemos fazer: podemos orar por elas. Além disso, meus queridos irmãos e ouvintes, além da compaixão sacrificial, algo que Jesus nos ensina em sua primeira palavra na cruz, quando ele ora ao Pai pelos seus inimigos, além disso, uma outra lição nós podemos aprender aqui. Para que Jesus orou? Jesus orou também para cumprir uma determinação divina. Orou também para cumprir uma determinação divina. De acordo, e aqui eu uso mais um texto do Antigo Testamento, baseado no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 12. Isaías, capítulo 53, verso 12, quando nos diz que Jesus Cristo, ele foi contado entre os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha que interessante, o texto de Isaías 53 lança luz sobre este texto que nós acabamos de ler, falando sobre aquilo que estava determinado desde a antiguidade. Isaías já havia profetizado que haveria um Salvador, um servo sofredor, uma pessoa que entregaria a sua própria vida por todos quantos eram pecadores, transgressores da lei, e por todos quantos pecassem por inocência, ou melhor, pecassem por ignorância. Afinal de contas, uma pessoa que peca, ela não é inocente diante de Deus. Quando nós lemos Lucas capítulo 23, nós ficamos assim pensando na figura de Pilatos. Aquele governador da Judéia, aquele homem cínico, aquele homem que, embora reconhecesse a santidade de Jesus, embora reconhecesse que Jesus não tinha pecado, ele não se arrependeu. Logicamente, Jesus não estava intercedendo por ele. Afinal de contas, ele lavou as suas mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Acontece que há uma diferença entre Pilatos e as pessoas que estavam crucificando Jesus. A diferença é que Pilatos sabia que Jesus era o santo. Jesus não tinha pecado. Inclusive, em um dos evangelhos fala que quando Pilatos estava no tribunal para julgar, para condenar Jesus à morte, a sua esposa manda um recado para ele dizendo: não se meta, em outras palavras, não se meta com este justo, porque esta noite em sonho Deus me avisou e eu muito sofri por ele. Então Pilatos foi avisado a respeito da santidade, da perfeição de Jesus, que ele não era culpado. Mas mesmo assim, ele entregou Jesus à morte. Contudo, os transgressores, as pessoas que estavam apedrejando, que estavam crucificando a Jesus, elas, diferente de Pilatos, estavam pecando por ignorância. Elas de fato não sabiam o que estavam fazendo, meus irmãos. Então esta oração de Jesus, ela se aplica também àquelas pessoas que no presente momento não creem nele, mas por ignorância, por não conhecerem a verdade. Essas pessoas precisam dos nossos clamores, das nossas orações, elas precisam da intercessão de Jesus. É por isso que Jesus, em João capítulo 17, versículo 20, nos diz: Pai, ele ora dizendo: Pai, eu rogo não apenas por estes, mas por todos quantos hão de crer em mim por intermédio da tua palavra.
Então Jesus já havia intercedido por aqueles transgressores e agora também ele continua a sua intercessão, mesmo que aqueles transgressores o matou naquela cruz. Mesmo assim, Jesus leva a sua vida de oração às últimas consequências. Ele mantém a sua postura intercessória pelos transgressores. Jesus orou por aquelas pessoas. E olha só que maravilha que acontece. Algum tempo depois, em Atos capítulo 3, dos versos 17 ao verso 19, nós encontramos o apóstolo Pedro corajosamente, direcionado pelo Espírito Santo, pregando para multidões. E naquela pregação, o apóstolo Pedro conscientiza aquelas pessoas que certamente haviam pessoas de Jerusalém, pois a Bíblia afirma isso no capítulo 3 de Atos, e de todos os demais lugares do entorno ali de Jerusalém. Então, naquele momento, o apóstolo Pedro toma a palavra e uma das palavras que ele fala é que aquelas pessoas haviam crucificado Jesus por ignorância, assim também as autoridades delas. Mas Deus cumpriu o propósito anteriormente dito por todos os profetas. O propósito de o seu Cristo se compadecer, ou seja, o seu Cristo padecer na cruz. Aí Pedro então aplica aquela palavra dizendo para os seus ouvintes, os transgressores da lei: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais cancelados os vossos pecados. Louvado seja Deus, meus amados ouvintes, porque naquele dia, por intermédio da pregação do apóstolo Pedro, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu consigo imaginar pessoas que presenciaram a crucificação de Jesus, pessoas que estavam aplaudindo os transgressores por causa da crucificação de Jesus. Agora, na pregação de Pedro, estavam de joelho, estavam se arrependendo dos seus pecados, porque agora não mais ignorantes, agora conhecedoras da palavra de Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque através de Jesus Cristo cumpre o seu plano. Louvado seja o nosso Deus, porque através desta oração intercessória de Jesus na cruz, nos ensina a ter uma vida de constante oração, mesmo quando aparentemente não está valendo nada, não está valendo a pena. Continue orando, meu amado ouvinte. Continue orando, você pai, você mãe, você que tem clamado pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas que você quer bem, as pessoas que você quer que conheçam a verdade. Continue clamando, pois Jesus Cristo nos ensinou a ter uma vida de constante oração. No Evangelho segundo Lucas, Jesus começa com oração e termina com oração. Do início ao fim, do começo ao final do seu ministério, ele está em oração. E aqui na cruz não é diferente. Portanto, Jesus orou pelos seus inimigos para demonstrar a sua compaixão sacrificial. E Jesus intercedeu, ele orou pelos seus inimigos para cumprir uma determinação divina. E essas palavras têm muito a me ensinar. Tem muito a te ensinar nesses momentos de tristeza, momentos difíceis, momentos de isolamento. Jesus também se encontrou isolado, com pregos nas mãos e nos pés. No entanto, ele orou. Mesmo quando eu e você
não pudermos fazer nada, vale a pena orar. Vale a pena clamar pela intervenção divina. Devemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas aquilo que nós não conseguirmos realizar, Deus realizará por nós. O meu desejo é que você continue no foco em seu Mestre e Salvador, aquele que enfrentou a cruz, aquele que enfrentou muitas lutas e grande sofrimento e também dor, para dizer: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Eu quero orar por você neste momento, vamos clamar ao Senhor. Este é o momento em que você aí pode, quem sabe, unir as mãos aí com os seus familiares e clamar a presença de Deus, o fortalecimento que Deus pode trazer na sua vida. Vamos orar? Oh, amado Senhor, eu engrandeço ao Teu nome nesta noite. Eu sou muito feliz, Pai, por ter acesso à Tua palavra e certamente famílias e mais famílias se encontram alegres por terem ouvido a Tua voz por meio da Tua palavra nesta noite. Amado Senhor, esta palavra de hoje a respeito da primeira palavra da cruz, proferida por Jesus, a sua oração na cruz do Calvário, nos ensina também a ter uma vida de oração, mesmo quando nós não temos mais o que fazer. A ter uma vida de oração, mesmo quando estamos isolados em nossa casa, Senhor. Oh Deus, só o Senhor sabe as lutas que meus ouvintes e irmãos estão enfrentando. Quem sabe há pessoas preocupadas com a data, Deus, do pagamento de dívidas se aproximando e não têm recursos. Que o Senhor abra portas, Senhor. Que o Senhor coloque paz, coloque esperança em seus corações. Que o Senhor traga o consolo em cada vida. Amado Deus, cuide desta família que está desempregada, Senhor. Cuide dessa pessoa que está esperando uma porta aberta, está esperando uma resposta do auxílio emergencial do governo. Abre portas, Senhor, favoreça para a Tua honra e Tua glória. Amado Deus, tome conta da nossa cidade, tome conta, Senhor, do nosso país, tome conta do mundo, Senhor, que está em luto, o mundo que está enfrentando esta grande e temível pandemia. Oh Senhor, que haja uma intervenção sobrenatural nesses próximos dias e que nós todos não desperdicemos a oportunidade de crescer na oração. Deus querido, não deixe que nós saiamos desta pandemia sem aprendermos a urgente necessidade de orar mais, de Te buscar mais, de nos converter dos nossos maus caminhos, de ajudar o próximo, Senhor Deus, de ajudar aquelas pessoas, mesmo quando elas são inimigas nossas, Senhor. Nos ensine a ter uma piedade, uma compaixão sacrificial. Nos ensine a cumprir uma ordenância bíblica baseada nos textos que nós já meditamos. Assim eu clamo. E em nome de Jesus, é que eu abençoo, Senhor, cada família que me ouve. Não por mim, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome dele é que eu oro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu prometi hoje, até postei um texto aí no Facebook. Neste momento eu abro espaço para alguns comentários e também algumas perguntas, se porventura vocês tiverem, tá bom? Nós iremos finalizar o vídeo e você poderá fazer o seu comentário aí na descrição do vídeo, abaixo da transmissão, fazer o seu comentário ou colocar a sua pergunta. De repente algo não ficou tão claro, de repente você queira saber um outro detalhe, faça a sua pergunta com muito prazer. Nesses próximos instantes eu estarei disponível para isso. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana vitoriosa
na presença de Deus. Forte abraço, até mais.